Carolina Rodrigues, eu sou pesquisadora do Laboratório de Estudos Urbanos da Unicamp e professora no programa de pós-graduação em Linguística do IEL, do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Queria justificar a ausência da minha colega Betânia Mariani, da Universidade Federal Fluminense, que não pôde vir, infelizmente. Queria, em primeiro lugar, agradecer às queridas colegas organizadoras pelo convite para coordenar o simpósio, as colegas da Unisul, da Unicamp. Queria dizer que é um grande prazer estar aqui coordenando esse simpósio, essas apresentações, é uma honra estar com o público. E queria resumir meu sentimento contando uma breve anedota que me aconteceu ontem no hotel, depois do café da manhã, quando a gente estava conversando, todo mundo se levantou e um garçom se aproximou, muito simpático, conversou assim, vocês são da onde? E eu não entendi muito bem se vocês, porque era um grupo grande, eu falei assim, de Campinas. Falei. Aí, mas vocês estão num evento? Nós estamos num evento. Falei, entendi, achei que vocês fossem família, pela maneira como vocês se tratam. Assim, né? Então, eu acho que o garçom falou mais do que eu poderia falar de como eu me sinto, não é? Desse espaço de interlocução, né? do CEDISC e o SEAD, não é? E aí a gente entremeia com a Ampol, e, enfim, com outras ocasiões. E, nesse sentido, eu queria continuar uma conversa, não é de ontem, mas, enfim, a conversa da Ampol, não é? Sobre a questão da cultura, dizendo que, na verdade, eu ainda não cheguei lá, como a Kitty estava discutindo, eu estou sempre nas bordas, tentando analisar, não definir o que é cultura para análise do discurso, mas tentando entender os sentidos postos, né, quando se fala em cultura. Do que se fala, de que lugar se fala. Então, então, na verdade, o que a gente tinha colocado um título fantasia com a Betânia, é claro, para discutir, né, a cultura da análise do discurso, da psicanálise. E uma questão que se coloca é justamente essa relação de cultura na relação com civilização, porque os dois termos foram inventados juntos, eu já vou me referir a isso, né? E a questão que se coloca é se um seria mais prescritivo ou descritivo do que o outro. E, embora não sem superposições, cruzamentos, etc., há um certo consenso em considerar que cultura é um termo mais neutro. E, de acordo com Kusch, que é um antropólogo contemporâneo, ele diz que a invenção do conceito moderno de cultura teria coincidido com a superação do eurocentrismo, a produção de um olhar neutro, sem a priori, não é? E que isso teria sido possível aos poucos, ao longo da antropologia, das ciências sociais, que o método da observação participante ou observação direta, elaborado a partir de Boas, teria permitido sair da etnografia de passagem dos viajantes, né, para uma etnografia de longa duração. Isso teria permitido observar diretamente as culturas sem mobilizar categorias próprias para interpretá-las. Acho que eu não preciso nem fazer o resto do trabalho, vocês já fizeram sozinhos, não é? Bom, então, isso teria permitido superar o etnocentrismo. O etnocentrismo é um conceito de 1906. Isso se acha na internet, o livro Folkways, de Sumner, né? E, para resumir, pelo etnocentrismo, cada grupo social seria seu próprio centro e medida na observação do outro, né? Então, sentiria orgulho dos próprios costumes e olharia com desdém os costumes dos outros. E ele me fez o favor de colocar um exemplo com os tupis, dizendo que, para os tupis, os portugueses... os tupis chamavam os portugueses pelo epíteto desdenhoso de pássaros com penas nos pés por causa das calças. Bom, para sair, isto tentar organizar a discussão, só que eu vou pular um pouco, tá?
Uma questão fundamental para sair desse equívoco e tentar reformular a questão do olhar de uma maneira condizente com a análise do discurso, a questão central é tirar o olhar dessa abordagem psicológica ou psicossocial, né, e de inseri-lo nas práticas de observação produzidas em condições sociohistóricas e políticas determinadas, né, que vão regular, né, que vão produzir a posição de observação, determinar quem pode ocupar essa posição e também determinar a própria seleção do que pode e deve ser observado. Tá? Isto é, o que o olhar vai selecionar para descrever. Tá? Então, aí, pode pular. Então, nesse sentido, essa definição de etnocentrismo, como vocês veem, desconhece as relações de força, né, que regulam essas práticas. E, obviamente, os tupis não puderam, né, ocupar essa posição, né, como se diria popularmente, parafraseando George Orwell, né, se todos os pontos de vista são equivalentes e relativos, alguns pontos de vista são mais equivalentes do que outros, né? Enfim. Bom, então, em relação à cultura e civilização, o que eu quero propor, como eu propus da outra vez, agora quero acrescentar um tijolinho, não é, nessa apresentação, né, é sustentar que cultura e civilização, por diferentes percursos de sentido, vão atualizar uma memória comum ocidental urbana, a partir da qual as sociedades, as formas de vida vão ser observadas e hierarquizadas. Isso é importante porque aí tem a questão do político, né? E que a posição de observação é a posição de um sujeito ocidental. Claro que essa posição não tem que ser entendida como um lugar empírico, como a gente sabe, mas como uma posição construída em e pelo discurso, pela opacidade da língua. Então, é nesse sentido, né, que, justamente com tudo isso, eu vou pular todas essas questões. Pronto, já não sei o que está passando aí. A questão que, obviamente, o olhar não pode nunca ser direto, não pode atravessar as palavras, ir diretamente para as coisas. Há sempre uma interpretação e o olhar está sempre inserido numa memória. Então, é isso o que eu quero tentar entender. Não tanto, aliás, não para congelar o olhar no passado, mas para tentar entender como ele está constituído. E até para poder ver como deslocar. Se o que a gente quer é a questão da descolonização do olhar, preciso entender essa questão. Então, pode ir para número 5. Né? Então, a questão fundamental é que não se trata apenas do que se observou. A questão é entender que essa prática generalizada, né, de observar as sociedades do mundo de maneira sistemática, de observar e descrever as línguas, os espaços, está faltando, e as formas de vida, né, todo esse trabalho de observação e descrição, que está na base das ciências humanas, incluídas as ciências da linguagem, é um projeto de dimensões inéditas que surge especificamente na colonização europeia. Né? Nesse contexto, se coloca, nessas condições de produção, se coloca uma necessidade, um imperativo político que fez do outro o objeto de saber. E justamente nesse projeto para estabelecer o controle político das sociedades, né, e a apropriação dos territórios. Né. E esse projeto poderia ser assim, resumido como conhecer para governar, nomear e descrever para conhecer, e, antes de tudo, observar. Né. Então, é nessa relação tensa, né, entre a produção do conhecimento e o político que as ideias modernas têm que ser entendidas. E o que está em jogo aqui são as ideias sobre a natureza humana, que seria esse objeto da antropologia e das ciências humanas. Não é? A questão é que nenhuma outra sociedade, como a europeia, tinha saído descrevendo adoidado a sociedade do mundo e com esse nível de sistematicidade. E as ciências se constituíram assim. Então, essa relação entre ciência e política é assim mesmo. Bom, então,
questão é tentar justamente, cultura e civilização vão se relacionar, vão ser inventadas nesse contexto, né? E a reflexão que eu faço é uma reflexão que tenta trazer a noção do espaço para pensar tanto a análise do discurso quanto a história das ideias linguísticas. É a minha entrada, vamos dizer assim, a minha leitura da área saber urbano e linguagem que nós trabalhamos no laboratório. Não é? Então, nesse sentido, né, pensar na colonização e no renascimento europeu, né, eu tinha me apropriado um pouco, né, plagiado ideias, né, sobre a língua para pensar no espaço, né, então isso que está em vermelho, não é? Então, o Renascimento representou, vamos dizer, assim, eu proponho associar esse processo de gramatização e de urbanização, né, de instrumentação das línguas e dos espaços. Então, os europeus no Renascimento instrumentaram as línguas e os espaços do planeta, praticamente, com tecnologias ocidentais, tanto gramaticais, né, quanto cartográficas. Não é? Esse processo, no que diz respeito à língua, produziu o que o Roux e também Eni vão chamar de artefato. Isto é, a língua como sistema formal, não é? Homogêneo, com fronteiras claras, independentes dos locutores e do contexto, não existe enquanto tal no mundo, mas é um artefato produzido por esse trabalho de instrumentação, que vão produzir o que Eni Orlandi chama de língua imaginária versus língua fluida, que tem alguma relação, embora não sejam idênticos, né, porque são perspectivas diferentes, o que o Roux chama de língua gramatical e língua empírica. Nessa mesma relação, não é, com os instrumentos cartográficos, né, astrolábios, bússolas, calendário, os europeus instrumentaram os espaços-tempos do planeta, não é? E produziram um artefato. Isto é, o que significa isso? Que o espaço, né, pensar no espaço-tempo como uma unidade geográfica e temporal que é segmentada e categorizada independentemente do sujeito da percepção, né, é uma ilusão, isso não existe no mundo. Né? E esse processo vai criar esse espaço-tempo imaginário, o espaço-tempo cartográfico, aí plagiando diretamente, eu estou brincando, me espelhando, não é? Na questão de língua fluida, língua imaginária, no espaço-tempo imaginário e no espaço fluido. A questão é que cultura e civilização vão... O modelo através do qual se olha para as formas de vida são formas de vida caracterizadas por uma relação particular com as línguas e com os espaços, né? Caracterizadas por essa relação particular pela escrita e pela cidade, que, na verdade, é uma relação de permanência das línguas pela escrita e dos sujeitos no espaço, e que coloca como seu outro o nomadismo. Então, é por aí que eu tenho pensado nessa questão urbana. Então, pode pular. Deixa eu ver, número 7, número 8. Então, vai ser... Então, na verdade, essa questão vai afetar o senso comum, né, e o conhecimento científico, isto é, os sentidos das palavras e o sentido dos conceitos, pensando em cultura e civilização, e vão afetar a própria concepção que temos da história. Vou ver se eu consigo falar de tudo isso. Vamos indo. Bom, desculpa. Então, eu vou fazer um... Então, com isso, na verdade, em termos teóricos, eu tenho trabalhado, pensando nessa questão do espaço, eu tenho tentado formular algo posto na análise do discurso, mas não formulado dessa maneira, que é a questão da evidência do espaço, né? Que, junto com a evidência do sujeito e da linguagem, conformam a produção da ordem do humano, por oposição à ordem da natureza. Então, eu tenho tentado pensar a produção imbricada de sujeitos, sentidos e espaços. Bom, então, voltando à questão de cultura e de civilização, então, em que surge nesse contexto da colonização europeia como sintoma do impacto da alteridade. Então, os europeus se depararam com sociedades e territórios
né, em alguns casos que nem eram mencionados nos grandes textos do Ocidente cristão, que eram os escritos da Antiguidade Clássica e na Bíblia. Esse é no caso dos ameríndios. Eles se perguntavam se tinham alma, depois diziam que tinha, não tinha alma, se perguntaram sobre a origem, se descendiam de Adão ou não descendiam. Enfim, esse debate foi se laicizando, e exatamente nesse contexto em que surgem cultura e civilização. Porque esse impacto coloca em xeque a própria concepção ocidental, né, da natureza humana. Então, cultura e civilização, os próprios termos, o nome que se deu àquilo que passou a se conceber como forma de vida, né, materializam, né, o flagrante desse olhar europeu que, ao observar o outro, se desdobrou sobre os fundamentos de suas próprias formas de vida, dirigindo-se à fundação da história ocidental, com a emergência da cidade, com as instituições e as tecnologias que as caracterizam. E aí eu já vou antecipar, né, porque que a cidade não surge junta, a cidade surge junto com a escrita, a revolução urbana e a revolução da escrita são indissociáveis, surgem junto com o Estado, com o mercado, né, o comércio pelo excedente, e com as sociedades chamadas de complexas, isto é, aquelas com uma hierarquização forte. Aquelas, no fundo, que Marx vai chamar de sociedades de classe, num sentido amplo, né, divididas entre senhores e servos. Então, a cidade é um combo, não é? E, no fundo, o que está em jogo, eu insisto, é uma relação dos sujeitos com o espaço e com as línguas, com as tecnologias e instituições necessárias para produzir essa relação. Isso permite pular uns dois, né? Bom, então, o que a gente vê nos dicionários, né, nesses dicionários de latim e de francês, é que a palavra cultura não existia em grego. Então, eu vou fazer uma rápida passagem por cultura e civilização para tentar ver esses vestígios dessa memória ocidental. Então, cultura não existia em grego, cultura vem do latim, né, do colere, né? Só que tinha sentidos que não coincidem com o sentido moderno. Então, colere se referia ao cultivo da terra e deu lugar a íncola, habitante, e a colonos, aquele que habita ou cultiva. Esse sentido metafórico, entre aspas, ou não, na verdade, né, referida não à terra, mas aos sujeitos, veja essa questão da constituição do espaço e dos sujeitos, não é? Existia um texto de Cícero, mas era um sentido marginal. E estava ligado à filosofia. Cícero dizia que, assim como uma terra, por mais fértil que seja, precisa ser cultivada para frutificar, assim o espírito tinha que ser. Mas eu comecei às 7. Tá bom, vou tentar. Tá bom. Então, precisa do cultivo para frutificar. Bom, em francês, porque esses dois termos surgem em francês. Tá? Então, em francês, significava também o cultivo da terra, e justamente nessa passagem do século XVII para XVIII, vai passar a significar também, né, a formação do espírito. Nisso daí vai retomar a metáfora de Cícero, que vai estender não apenas a filosofia, mas a tudo aquilo que se cultiva coletivamente, não é? E, né, que é um pouco aqui. Então, essa metáfora da cultura, né, está na base das duas definições diferentes de cultura atuais, né, dominantes. Essa definição estética associada ao cânone artístico e literário, né, e essa definição mais ampla, antropológica. E exatamente essa definição, eu vou tentar colocar, aquilo que mostra o olhar, né, de onde se olhou para as formas de vida, não é? E se olhou para a natureza humana, não é? Ela remete diretamente a formas de vida caracterizadas pelo cultivo da terra,
prática que conduziu à sedentarização das sociedades e à constituição da cidade ao longo da história ocidental, num processo que foi indissociável da elaboração da escrita e das tecnologias. Ao se generalizar como termo teórico para designar toda e qualquer forma de vida, cultura atingirá o olhar de categorias da escrita e urbanas ocidentais, isto é, categorias ligadas a formas particulares de relação com a língua e com o espaço, que não são ou não foram comuns a todas as sociedades. Então, essa metáfora, vejam, eu inventei esse desenho aqui. Nós temos a cultura da terra que se reflete na cultura do espírito. A questão é que vai causar problemas quando se usa a metáfora da cultura, né, para se descrever formas de vida de sociedades sem cultura da terra. Então, a cultura de sociedades, isso vai fazer ruído na descrição da cultura de sociedades sem cultura, sem escrita, sem Estado, com tudo o que vem junto. De alguma forma, esse sentido metafórico, quando não tem, entre muitas aspas, um sentido concreto para si, né, apoiar, né, vai acabar girando em falso, né, e essas culturas vão se apresentar como uma cópia mal feita de um modelo. Bom, civilização, na verdade, não. Colonização também. Como chamar de colonização o processo político de expansão europeia significa atualizar uma memória em que habitar o mundo é indissociável de cultivar a terra. Tá? O que não foi o caso de todas as sociedades. Bom, eu vou pular, vocês vão acreditar no que eu digo de civilização, que chegou, né, não é, por outros caminhos, chegou à cidade, não é? Por oposição à selvagem. Mas o que é importante ver é que tanto... Então, pode ir no número 21. Tá? Já está aí? Ah, sim, já está. Esse rapaz é impressionante. Né? Bom, então vejam como esses sentidos, sujeitos e espaço, se produzem por esses sentidos imbricados. Essas derivas metafóricas entre o espaço e os sujeitos. Então, são frutos da terra, frutos do espírito, realizações materiais, realizações espirituais. Bom, mas eu vou pular. Então, a cidade, e com isso eu vou tentar terminar. Pode ir naquele quadrinho. Isso é impressionante, eu não acredito. É assustador. Bom, uma questão que a cidade é um acontecimento fundador da história ocidental. Estou falando do discurso historiográfico. E do sentido de fundação, do sentido de Eni Orlandi, certo? Então, a cidade vai marcar o marco zero da história e distingui-lo da pré-história. Tá? E a pré-história é o quê? É a história da constituição da cidade. Tá? E, então, uma questão que é importante, se a gente pensa na historiografia ocidental, e nessa pré-história, é possível identificar 3 momentos cruciais. Sociedades, vejam aí, não é? Sociedades nômades e orais, depois os primeiros assentamentos, chamados justamente de tribos, aldeias, etc. Né? E a Revolução Urbana e a Revolução da Escrita. Então, é esse o modelo que, como dizem os historiadores da cidade e das ideias linguísticas, será transferido, estou pensando na ideia de transferência de Oru, primeiro ao Mediterrâneo, depois ao norte da Europa e depois ao resto do mundo. Olha, é uma simplificação brutal, não é? Mas o que é interessante pensar são 2 questões. Primeiro, que nesse real da história europeia, de Ocidente, a cultura é uma revolução, a revolução neolítica, agrícola, da cultura, é uma condição para a cidade. De alguma maneira, a cultura possibilitou materialmente a civilização. Certo? E a outra questão é que o tempo histórico, ou pré-histórico, é dividido e segmentado, calcado nas etapas de invenção das tecnologias de produção da cidade. Idade da pedra, do metal, a escrita. Então, nós temos aí que justamente a cidade, como esse espaço-tempo, né, de referência fundamental, vai se acrescentar depois, né, a questão da era cristã, que vai marcar o ano 1 nosso da nossa era. Isto é, a cidade é o marco zero da história, o que vem antes é a pré-história, nesse discurso historiográfico, e o
nascimento de Cristo é o ano 1 da nossa era nessa história. O que eu quero dizer com isso, e com isso eu termino, que os discursos sobre a cultura e a civilização, pode passar para o seguinte. Ao mesmo tempo, é isso mesmo, né? As sociedades serão olhadas, observadas, classificadas, categorizadas a partir desses elementos, a cidade, escrita, Estado, mercado, estratificação social, que vão constituir o cânone. Cânone vem de uma palavra grega que significava vara ou régua utilizada como instrumento de medida. Tá? Então, assim, de acordo com o discurso religioso, laico, mais pesadão ou menos, não é, de ser selvagem ou dizer não complexo, não é? Terão como referência, quando as sociedades chamadas primitivas, aquelas consideradas avançadas, são quais? São as que têm ou não têm esses elementos de civilização ocidental. Então, tem, na verdade, para concluir, podemos dizer que é da cidade que se observa a diversidade humana e que se coloca no passado aqueles que não chegaram a ela. O que essa temporalidade, acionar essa temporalidade faz é desviar o olhar, né, para as determinações de natureza política e econômica que produzem as diferenças e assimetrias hoje. Muito obrigada.